Olá, queridos colegas docentes do Unifunsesc. Sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso programa de formação continuada MagisterMed. Como vocês sabem, meu nome é Luciane Ribeiro e eu sou a coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Docente. É um prazer enorme continuar a jornada de aprimoramento didático-pedagógico que iniciamos na formação presencial. A medicina é uma área em constante evolução e o ensino médico não pode ser diferente. Não basta apenas dominar o conteúdo técnico científico, é preciso ir além. Precisamos compreender profundamente como nossos futuros médicos aprendem, para que possamos, de fato, prepará-los para os desafios complexos da prática clínica e para as demandas da sociedade. É sobre essa redefinição do ato de ensinar que vamos conversar hoje. Nessa aula inaugural, intitulada Docente Médico como Educador, redefinindo o ato de ensinar no Unifunsesc, vamos explorar a transição do professor transmissor de informações para o professor como verdadeiro arquiteto de experiências de aprendizagem. Vamos abordar a relevância da perspectiva psicopedagógica e como ela se alinha com a nossa realidade do Unifunsesc. Além disso, com as diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina. Nosso objetivo principal é que ao final da aula vocês possam, vejamos aqui na tela, redefinir a concepção de ensino, transpor a atuação transmissiva de conteúdo, orquestrar experiências de aprendizagem significativas, compreender a contextualização do ensino aos estudantes, refletir criticamente sobre a própria prática e identificar oportunidades de inovação e melhoria. A medicina, ela exige do professor e exige do docente um conjunto de informações que gera uma percepção da importância do aspecto técnico. Mas para começarmos, vamos mergulhar na essência desse nosso tema, a redefinição do papel de ensinar. Vamos sair dessa ideia de um professor que só transmite verticalmente o conhecimento, um professor que é o único docente, o único detentor do saber, para alguém que atua como facilitador, como protagonista, como um arquiteto da aprendizagem. Pensem nas aulas expositivas longas, onde o objetivo principal era cobrir a ENEM. Embora o domínio do conteúdo seja inegavelmente crucial, essa abordagem por si só, muitas vezes, não garante a aprendizagem profunda e a aplicação prática que a medicina exige. O aluno precisa ser protagonista. E o foco no conteúdo é insuficiente para fazer a provocação de um aluno voltado para o próprio desenvolvimento. Então, nós vamos pensar num novo paradigma. Nós vamos pensar num novo foco. O foco sai do conteúdo e se concentra na aprendizagem. Nesse novo paradigma, a gente é convidado a olhar o ensino a partir de uma nova perspectiva. Não se trata de forma alguma em abandonar o conteúdo, mas de mudar a forma como a gente organiza o ensino e o processo de ensino-aprendizagem. O docente vai ser mais um arquiteto desse processo. Ele não vai simplesmente impor as informações gerando conhecimento. E uma reflexão extremamente importante é pensar em como que a sua disciplina contribui para o desenvolvimento dessas competências do médico. Esse ensino que vai além da memorização, que promove compreensão, que estimula a aplicação e melhorias e que promove uma reflexão e uma crítica sobre aquilo que estamos estudando. A ideia de formar um profissional generalista, humanista,
crítico está presente nas diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina. Mas isso só é possível se a gente for além da memorização, se a gente promover uma compreensão sobre aquilo que estudamos, sobre o sujeito no seu espaço, sobre as doenças e aplicar esse conhecimento em situações reais o quanto mais cedo possível. O diagnóstico da aprendizagem, ele vai envolver todos esses aspectos. Como que o estudante promove e processa a informação, como é que ele armazena o conhecimento, como que ele recupera os conceitos e como ele aplica a aprendizagem. Nesse aspecto, a psicopedagogia é uma ferramenta poderosíssima, porque, em essência, ela estuda como o ser humano aprende e considera aspectos cognitivos, emocionais e sociais envolvidos nesse processo. Pensem, por exemplo, como um diagnóstico clínico. No diagnóstico clínico que vocês médicos realizam, não basta apenas identificar sintomas. É necessário entender a fisiopatologia, o histórico do paciente, o contexto social. Da mesma forma, quando estamos pensando em ensino e aprendizagem, precisamos fazer um diagnóstico pedagógico. Não é apenas o que ensinar, mas como se processa, como se armazena, como se recupera essa informação e como que ela pode ser transposta para contextos diferentes, que são os contextos que o médico vai lidar no dia a dia. Na nossa tela, podemos perceber aqui esse detalhamento. A prática docente vai se desdobrar em função desses aspectos. O processamento da informação e a codificação, o armazenamento dos conceitos, que vai gerar uma consolidação, a evocação, que é a recuperação dos conceitos, e a transferência, que seria a aplicação futura dos conceitos. Para que o professor possa articular todas essas fases, provocar isso com intencionalidade no aluno, ele precisa entender o que está por trás de cada fase. Então, por exemplo, quando a gente está falando de processamento de informação, isso envolve ter uma clareza na apresentação do conteúdo, ser capaz de usar analogias viáveis, ativáveis, dos conceitos prévios que os estudantes têm. Porque aqui estamos falando de estudantes adultos. E isso significa que eles já trazem dentro de si uma bagagem muito mais consolidada, uma bagagem mais recheada de informações, de experiências que precisam ser acessadas durante a aula. Incentivar a elaboração dessa articulação, organizar o conteúdo de uma forma hierárquica, promover essa repetição espaçada que garante de maneira muito mais eficaz e eficiente o armazenamento dos conceitos e a consolidação dos conhecimentos, vai ajudar no processo de recuperação. Na recuperação em que vão envolver os cenários que estimulam e que simulam a pressão da prática, o feedback imediato que mostra quais foram os erros que aconteceram, quais foram os avanços que aconteceram, que gere sugestões e, por isso, é um feedback construtivo para que esse estudante, baseando-se nos problemas estudados, envolvendo-se nos casos e nas simulações que foram feitas ao longo das aulas, reflita e projete a sua própria prática de uma forma muito mais intencional. Dessa forma, a gente está percebendo o quanto a neurociência da aprendizagem nos ajuda a entender o processo de ensino-aprendizagem e a desenhar aulas que são mais eficazes. Isso é o que eu chamo de abordagem psicopedagógica. Uma vez que essa informação é processada, ela precisa de ser armazenada de uma forma duradoura. Não é como guardar um arquivo numa pasta. Precisa de fortalecer conexões. Então, quanto mais informações a gente coloca, quanto mais
contextos diferenciados a gente oferece, quanto mais atividade o discente realiza, mais a recuperação vai favorecer o processo, tanto de memorização, quanto de compreensão significativa e, posteriormente, de recuperação desses conteúdos. Essa evocação que é necessária não só nos momentos da prova, mas também e principalmente nos contextos de aplicação. Então, metodologias ativas como simulações, discussões de casos clínicos, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem em equipes, são formas que promovem essa integração e essa recuperação, ascendendo um caminho muito mais em rede do que um caminho unidirecional. A ideia de fortalecer a constituição de uma rede de conexões ela é muito importante. Pense em um médico que precisa lembrar rapidamente a dose de um medicamento numa emergência. Quanto mais vezes ele praticou a recuperação dessa informação em diferentes contextos, mais rápido e eficiente será esse caminho de recuperação. O feedback aqui é essencial. Ele vai validar esse caminho percorrido. Se ele foi correto, se ele precisa ser recalibrado. E o docente otimiza esse processo, favorece essa recuperação. E aí entram os testes, as explicações, as autoexplicações, a compreensão do movimento de estresse, da situação estressante e a orientação emocional ali naquela situação também faz parte desse conjunto de ações que compõem soluções pedagógicas para ajudar o discente a densificar e, ao mesmo tempo, expandir o seu conjunto de conhecimento. Essa expansão de rede que nós temos que provocar, ela está muito relacionada a essa ideia da educação em saúde. Nós precisamos, com isso, fazer com que o estudante entenda quais são os componentes principais dessa docência, para que ele tenha um papel importante na responsabilização do próprio processo, que não depende só do professor. O professor, a docência, ela alcança uma excelência quando essa formação ensina que o cuidado com o paciente, a gestão consciente dos serviços de saúde e o compromisso com a educação contínua, eles se unem para formar uma realidade complexa. E esse processo ele não pode acontecer só lá na prática. Ele acontece também na aula teórica, pela discussão dos casos, pela compreensão, pela estimulação da metacognição, pela auto-organização desta rede de conexões que é tão importante para o estudante e para a formação do médico, certamente. Vamos pensar numa arquitetura. Vamos pensar na arquitetura da aprendizagem. E vamos usar como um exemplo aqui uma disciplina do primeiro período do curso. Uma disciplina básica, todos os estudantes passam por ela, e que a gente precisa de entender como que ela funciona dinamicamente dentro desse conceito de pensar a didática psicopedagogicamente, mas também a partir de uma abordagem complexa e adequada à dinamicidade da medicina. Na visão tradicional, se a gente for pensar, a anatomia ela enfatiza aspectos de memorização, localização das estruturas, identificação dos nomes. Então, o processo de memorização ele ganha um relevo muito grande e muitas vezes com esse foco tão concentrado no relevo, ele perde um pouco de significado nas competências que precisam ser desenvolvidas. Observe aqui. Essa matéria ela deve ajudar na formação de uma linguagem técnica. Ela deve ajudar na compreensão e na formação de uma observação
aguçada de um raciocínio espacial, na construção do raciocínio espacial que vai acontecer ao longo do curso, e deve ser uma base para formar um raciocínio clínico. Então, um objetivo ampliado, pensado do ponto de vista psicopedagógico, seria: a disciplina deve ajudar o estudante a identificar, nomear, compreender a função, as relações e a relevância clínica das estruturas anatômicas. Que metodologias ativas que seriam interessantes nesse contexto? Aulas práticas de laboratório, sim. Discussões de casos clínicos iniciais, sala de aula invertida e gamificação. E a avaliação e o feedback, ela vai compor-se muito bem de instrumentos formativos e somativos que valorizam tanto o processo contínuo de aprendizagem quanto a capacidade de aplicar o conteúdo. Veja bem que nesse contexto nós estamos olhando muito a qualidade da aprendizagem dos estudantes. A qualidade que está intrinsecamente relacionada à qualificação pedagógica dos professores. Por quê? Quando o professor organiza o conteúdo, pensando nessa articulação, levando em consideração todos os aspectos que na primeira disciplina de anatomia, no primeiro período, compõe uma base sólida para que o restante do curso se assente sobre essa base. Nós estamos formando um conjunto, uma integralidade que está relacionada ao cuidado que a gente tem com este estudante. Mas, ao mesmo tempo, a gente já está pensando que esse estudante, ao longo do curso, vai formar um raciocínio clínico. E que ele não pode esperar lá o internato para começar a pensar como médico. Então, cada disciplina, desde a disciplina básica, ela vai contribuir para essa formação. Na medida em que isso vai acontecendo na prática, o professor vai articulando os elementos didáticos num planejamento intencional, cada aula, cada atividade, ela vai ter um propósito claro e objetivos de aprendizagem muito bem definidos. Não é simplesmente dar a matéria e pensar, isso aqui é o que eu acho que o meu estudante precisa de aprender. Não. É necessário fazer uma curadoria de conteúdo. Pensar da seguinte maneira: como que esse conhecimento se articula com aquilo que será necessário para que ele se forme um bom médico? Isso vai conectar o estudante, que ele já sabe, que veio do ensino médio ou que veio da vida também, com esse design de experiências que vão ser construídas dentro do curso, que a gente tem um conjunto de metodologias muito bem definidas dentro do curso, mas que coloca o estudante no centro do processo, e não o conteúdo seco. Não é que eu estou desvalorizando o conteúdo, mas, por exemplo, quando eu faço uma discussão de caso clínico e ele tem que pensar naquele diagnóstico como um problema pedagógico, esse problema pedagógico, ele está intrinsecamente ligado com outros aspectos do conteúdo que eu estou estudando. Então, por exemplo, as estruturas anatômicas, como elas se ligam, como que elas fundamentam a atuação do médico, depois como que o exame será feito para que ele possa, com base naquela estrutura anatômica, ter a melhor resposta no seu diagnóstico, no seu exame físico. Então, o docente aqui, ele é um arquiteto, ele pensa a atividade de uma maneira muito estratégica. Vamos pegar um outro exemplo, de fundamentos de semiologia no quarto período. Numa visão tradicional, ele vai aprender a realizar manobras do exame físico. Mas essas manobras têm que ajudar ele a desenvolver as seguintes competências. De novo, formar um raciocínio clínico. De novo, pensar numa observação sistemática,
ser capaz de usar os dados da observação sistemática e essa elaboração de raciocínio clínico na interpretação de dados, na formulação de teste de hipóteses e com ética profissional comunicar-se com o seu paciente, com o seu familiar. Ou seja, nós estamos vendo aqui que é uma disciplina fundamental para que o médico no futuro atue no seu local de trabalho. Então, ampliar esse objetivo dessa visão tradicional significa interpretar sintomas e sinais, formular hipóteses diagnósticas, integrar conhecimentos na construção de um raciocínio clínico. De novo, as metodologias ativas serão extremamente importantes nesse caso. A simulação clínica, o estudo do caso, que é diferente da simulação, ele é muito mais conceitual. A inserção precoce nos cenários reais, que a gente já tem aqui dentro da instituição. E a avaliação e o feedback, ela tem que pensar novamente estratégias formativas, estratégias parciais, segmentar a avaliação para microavaliações de tal maneira que eu possa identificar dificuldades, reavaliar conceitos e ir aprimorando progressivamente as habilidades psicomotoras, interpretativas e afetivos relacionais, porque todas elas estarão envolvidas nesse objetivo. A gente pode perceber que esse processo de integração curricular, ele tem um aspecto horizontal e um aspecto vertical. No aspecto horizontal, a disciplina se articula com as outras disciplinas do semestre, mas ela também se articula ali dentro do próprio planejamento do professor. A primeira aula se articula com a última aula que será dada. Eu não posso pensar, acabei de ver uma unidade, isso morreu. Não posso. Eu tenho que pensar o seguinte, como que esta unidade serve de fundamento, serve de tijolo para a próxima? Como que a minha matéria conversa com a citologia, conversa com a bioquímica, conversa com a semiologia? Como que ela vai se articular, por exemplo, lá na frente com as outras semiologias? Como que ela vai se articular com a prática cirúrgica ou com a cirurgia, com as diferentes disciplinas que serão compostas no curso? Isso, pensado estruturalmente dentro do curso, forma o que a gente já discutiu em julho sobre a didática em espiral. Mas pensado como uma sequência didática dentro da disciplina, também constitui uma sequência didática em espiral. Isso significa que, ao invés de eu pensar, dei esta aula, acabou, pulo para outra aula, como se uma aula não se articulasse com a outra, eu faço o inverso. Eu penso na sequência didática, entendendo que a primeira aula, talvez, que eu vou dar um conteúdo, ela será mais fácil, e que a última aula do semestre que eu vou dar vai ser a aula mais densa, mais difícil, mais exigente. Por quê? Porque ela vai envolver todos os outros conhecimentos que foram exigidos do estudante, todas as informações paralelas que outros professores vão fazendo, o que não significa cobrar tudo isso explicitamente numa prova escrita. Significa cobrar a construção desse conteúdo e construir uma aula e uma sequência didática que considera tudo isso na hora que eu estou elaborando. Portanto, o desenvolvimento integral que a gente pretende para o estudante exige que o aprendizado tenha o significado de uma continuidade. É como se o estudante percorresse uma rampa e não uma escada. E isso exige resgate ativo, progressivo dos conhecimentos. Claro que, quando nós estamos falando de metodologias
ativas e contextualizadas, nós estamos falando da possibilidade, por exemplo, da gente usar a simulação clínica do LabSim para que o estudante execute técnicas de exame físico em ambiente controlado. Estamos pensando, por exemplo, naquele checklist que é estruturado e que tem como foco a comunicação e a postura ética. Nós estamos pensando na discussão do grupo de estudantes, quando ele recebe um caso que tem sinais, que tem sintomas, e ele deve levantar hipóteses, justificar um pedido de exame, dialogar com as bases anatômicas e fisiológicas. Tudo isso está lá no caderno do professor. Mas nós aqui vamos revisitar essas questões nas próximas aulas também. Quando o estudante materializa dentro das aulas a complexa continuidade do saber, ele vai sendo impulsionado a revisitar o conteúdo básico na perspectiva de procurar uma solução para um problema concreto que ele vive. Isso a gente vai chamar de integração curricular vertical e representa a continuidade natural desse aprendizado, que vão desde as disciplinas básicas até as disciplinas intermediárias e depois as avançadas, formando o escopo conceitual que o estudante precisa para atuar depois no internato, para atuar na clínica, para fazer todo o seu desenvolvimento profissional. Um aspecto fundamental é a avaliação do feedback. As atividades formativas e parciais, elas devem valorizar o processo progressivo de aprendizado. Então, quando o professor corrige uma prova, corrige um conjunto de avaliações, ele precisa identificar quais foram as métricas que ele usou para dizer que aquele grupo de questões que foram selecionadas foram as mais indicadas para avaliar o conjunto de conhecimentos básicos ou intermediários ou avançados que se articulará com a formação e com a progressividade da aprendizagem. O docente aqui atua como um mediador e ajuda o estudante a ler, não só ler o corpo, não só ler a doença, não só ler os objetos diretos da sua atuação médica, mas também ler o seu próprio processo de aprendizagem. Essa arquitetura de aprendizagem, ela é pensada para construir um médico completo. E é com essa visão que a gente vai encerrar essa nossa primeira aula e vamos para a sugestão de alguns exercícios para que você possa fazer na sua classe. Vou colocar aqui na tela as nossas sugestões e você vai analisar. Pense numa aula que você ministrou recentemente. Pode ser uma aula teórica, pode ser uma aula prática, pode ser uma aula de laboratório, pode ser um cenário clínico. A aula que você escolher. Pense numa aula que você se sentiu desafiado a fazer. Agora, refletindo sobre esta aula, qual foi o seu objetivo? Quando você vai falar objetivo, significa o que primordialmente você queria transmitir, era um conteúdo específico. Qual a experiência que esse estudante, passando por aquela aula, construía? Ele vai aplicar um conteúdo? Ele vai analisar? Ele vai criar alguma coisa? O que ele realizava efetivamente? Lembre-se que o seu foco não está no conteúdo, mas nos resultados que você pretende para aquele estudante. Então, à medida em que você for fazendo essa análise, identifique como que você acha que os alunos se engajaram. Quais foram os sinais de que eles se engajaram? Foram os sinais de que ele realmente estava aprendendo? Pense nesses sinais. Foram as perguntas? Foi a participação? Foram as dúvidas? Foram as contribuições? Ou elas foram vagas? Elas foram repetitivas, às vezes?
tanto o professor quanto o estudante faz o que a gente chama na pedagogia de participação pobre. Existe a participação pobre e a participação rica. A participação pobre é aquela participação que ela é colada naquilo que o professor faz. Não tem uma linha de raciocínio por trás. Então, esse exercício de fazer uma autoanálise sobre a aula nos ajuda a pensar. As nossas perguntas estão sendo pobres ou ricas, provocadoras de reflexão ou simplesmente de repetição das informações. Então, analisando tudo isso, verifique o que funcionou muito bem nessa aula que você está analisando, do ponto de vista da aprendizagem dos alunos. E qual é a perspectiva que você valoriza ali como um arquiteto de aprendizagem? E o que você faria diferente? Anote as suas reflexões e temos um formulário que está anexado aqui, nós temos o link para ele. Esse formulário, ele contém todo o conjunto de avaliações de todas as 4 aulas deste primeiro módulo. Neste primeiro módulo, nós teremos apenas 4 aulas para a gente percorrer no final deste ano de 2025. Posteriormente, a gente vai avançando para os outros módulos. Essa jornada de transformação, ela é contínua, ela é colaborativa. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um aspecto crucial do conhecimento, do planejamento, que é trocar a visão de tópico por propósito, ou seja, pensar em objetivos de aprendizagem, conceituais, procedimentais e atitudinais. E com isso a gente vai aprender a transformar o ensino num dado que é o que o aluno é capaz de sentir, fazer e mensurar. Okay? Desta forma, a gente vai construindo progressivamente avanços e melhorando o significado que a gente dá à questão didática dentro das nossas aulas. Eu agradeço muito a participação e a atenção. Estou disponível para que vocês enviem as suas questões e espero que ao longo dessas 4 semanas que vamos trabalhar juntos através desse curso, você se sinta muito provocado a fazer suas próprias reflexões e contribuições para ser um verdadeiro arquiteto da aprendizagem. Até a próxima aula.